Ao passar pela costureira, o milionário viu o colar que tinha dado à sua filha desaparecida há 25 anos e caiu de joelhos. O relógio da sala soou 4 badaladas quando Sérgio Fontinelli destrancou o último compartimento do armário de mogno. Seus dedos, marcados pelo tempo, tremeram levemente ao tocar a pequena caixa de veludo azul marinho que guardava há 25 anos, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo ritual. "Senhor, o motorista já está esperando", avisou Marta, a governanta da porta entreaberta. "Diga a ele que vou me atrasar um pouco", respondeu sem desviar o olhar do objeto em suas mãos. Sozinho novamente, Sérgio abriu a caixa com cuidado quase religioso. Ali estava, preservado como uma relíquia, um sapatinho branco bordado com pequenas flores azuis, tão pequeno que cabia na palma de sua mão. Ao lado, um retrato desbotado de uma menina de cabelos cacheados e olhos que eram a cópia exata dos seus. "Marina!", sussurrou para o vazio do escritório. Seus olhos arderam com lágrimas que, mesmo após tantos anos, insistiam em aparecer. Sérgio Fontinelli. O implacável empresário têxtil, cujo império se estendia por 3 estados, permitia-se ser apenas um pai devastado naquele dia de cada ano, o aniversário do desaparecimento de sua filha, 7 de maio, a data que partiu sua vida em 2. O evento beneficente no Palácio das Artes estava em seu auge. A elite de Belo Horizonte circulava entre taças de champanhe e canapés. Enquanto Sérgio, então com 40 anos, conversava com potenciais investidores, Beatriz, sua primeira esposa, supervisionava os últimos detalhes do leilão de arte que financiaria a nova ala infantil do hospital. "Papai, olha o que eu fiz." Marina, sua filha de 3 anos, correu até ele com um desenho colorido nas mãos minúsculas. Sérgio sorriu, pegando-a no colo. "Que lindo, minha pequena estrela. É para mim." Marina assentiu, seus cachos balançando enquanto apontava para os borrões que, em sua imaginação infantil, representavam a família. "Esse é você, essa é a mamãe, essa sou eu, e essa é a tia Helena." Helena, sua segunda esposa, havia se unido a ele após um rápido divórcio. O casamento com Beatriz não sobrevivera às pressões de sua ascensão empresarial. A guarda compartilhada de Marina era o único vínculo que mantinham, um arranjo que funcionava graças à maturidade de ambos. Helena, sempre elegante e discreta, acenava de longe, conversando com alguns convidados. "Agora vá mostrar para sua mãe, ela vai adorar", disse, colocando a menina no chão. O colar de pérolas rosadas que dera a Marina em seu último aniversário brilhava contra o vestido branco. "Para minha pequena estrela", dizia a inscrição no fecho, uma joia feita sob encomenda, tão única quanto sua filha. Marina correu pelo salão, desaparecendo entre os convidados. Foi a última vez que a viu. Os 20 minutos seguintes foram de confusão. Beatriz, pálida, perguntando onde estava a filha, seguranças vasculhando cada canto do palácio, o desenho colorido encontrado no banheiro feminino, o sapatinho deixado perto de uma saída de emergência. Nenhuma câmera capturou o momento exato. Nenhuma testemunha viu nada. Marina havia simplesmente evaporado. As semanas seguintes transformaram-se em meses de agonia. Sérgio mobilizou tudo o que tinha: dinheiro, influência, contatos. Cartazes com o rosto de Marina cobriram postes em 5 estados. Recompensas foram oferecidas. Detetives particulares contratados. A polícia seguiu todas as pistas possíveis. Nada. O casamento com Helena começou a desmoronar sob o peso da tragédia. Beatriz mergulhou em depressão profunda. E Sérgio enterrou-se no trabalho com a determinação de um homem que temia encarar o vazio de sua própria casa. "Senhor Fontinelli, estamos atrasados para o voo." A voz de sua assistente o trouxe de volta ao presente. Cláudia, eficiente como sempre, esperava com a pasta de documentos preparada para a viagem a Recife. "Estou indo", respondeu, fechando cuidadosamente a caixa com o sapatinho, aos 65 anos. Sérgio era a imagem do sucesso empresarial que escondia uma tragédia pessoal. Os cabelos grisalhos e o rosto marcado por rugas profundas contavam histórias que suas palavras sempre evitavam. Seu império têxtil havia crescido a ponto de se tornar referência nacional, mas sua vida pessoal permanecia um deserto afetivo,
Helena havia partido há 15 anos, incapaz de competir com o fantasma de Marina. Não tiveram filhos. Os relacionamentos que tentou depois nunca duraram mais que alguns meses. Beatriz morrera há 5 anos, após uma longa batalha contra o câncer, em seu leito de morte. Ainda perguntara sobre a filha. Você acha que ela está bem, Sérgio? Onde quer que esteja. A pergunta ainda o atormentava. O avião particular cruzava o céu em direção a Recife. Sérgio revisava documentos sobre a nova fábrica que inauguraria, mas sua mente vagava este ano a Fundação Fontenelle, que criara para auxiliar famílias de crianças desaparecidas, organizava um evento beneficente em um bairro operário da capital pernambucana. Havia algo de irônico nisso, pensou. Cada evento beneficente que patrocinava era uma tentativa inconsciente de reescrever aquela noite fatídica, como se ao mudar o destino de outras crianças, pudesse alterar o passado. O relatório em suas mãos detalhava as instalações da nova unidade fabril e o programa de capacitação profissional para mulheres da comunidade local. Pequenas oficinas de costura receberiam maquinário e treinamento. Sérgio sempre insistia em conhecer cada projeto pessoalmente. O senhor ainda financia aquele detetive? Perguntou Cláudia, interrompendo seus pensamentos. A assistente era uma das poucas pessoas que conheciam sua busca silenciosa por Marina. Todos os meses, um relatório chegava à sua mesa. Sempre o mesmo resultado, nenhuma pista nova. Sim, respondeu simplesmente. E depois de tanto tempo, o senhor ainda acredita? Sérgio ergueu os olhos dos documentos. Seu olhar continha uma certeza que suas palavras não ousavam expressar. Marina está viva. Cláudia, não me pergunte como sei. Um pai sabe. A certeza vinha de sonhos recorrentes onde via uma jovem mulher de costas, com os mesmos cachos castanhos que Marina tinha quando criança. Nos sonhos, ele a chamava, e ela se virava lentamente, mas sempre acordava antes de ver seu rosto. Recife os recebeu com calor intenso e céu azul. O carro oficial da empresa serpenteou pelas ruas coloridas, até chegarem ao bairro do Pina, onde aconteceria o evento. Uma escola local havia sido adaptada para receber os estandes das pequenas produtoras têxteis da região. Vamos começar pela Rua das Costureiras, sugeriu a coordenadora local. Temos oficinas que já trabalham com o reaproveitamento de tecidos há 3 gerações. Sérgio assentiu distraído. Algo naquele lugar o inquietava, como um chamado silencioso que não conseguia compreender, enquanto caminhava pelas ruas estreitas. Observava as fachadas coloridas das pequenas oficinas. De uma delas, ouviu o zumbido ritmado de uma máquina de costura. Algo o compeliu a parar. Pela janela entreaberta, viu uma jovem inclinada sobre o tecido. Seus dedos ágeis guiavam uma delicada peça de renda sob a agulha. Cabelos cacheados caíam sobre seu rosto concentrado. Foi então que viu, brilhando contra a blusa simples, um colar de pérolas rosadas captou um raio de sol. O mundo de Sérgio parou. Suas pernas fraquejaram. O coração disparou num ritmo violento. A respiração ficou presa na garganta. Não era possível. Não podia ser. Senhor Fontenelle, o senhor está bem. A coordenadora segurou seu braço ao vê-lo cambaleante. Mas Sérgio não ouvia mais. Seus olhos fixos no colar que conhecia tão bem. Cada pérola. O formato exato. A curva delicada que havia mandado fazer para sua pequena estrela. Quem é ela? Conseguiu murmurar. Ah, aquela é Marina, a melhor costureira do bairro Dona Conceição, que a criou. Faleceu há poucos meses. Uma pena. Marina. O nome atingiu-o como um soco. As lágrimas vieram instantâneas, incontroláveis. Seus joelhos cederam, e ele caiu na calçada quente, sob o olhar assustado de todos. 25 anos de busca, de esperança silenciosa, de orações não respondidas. E ali estava ela. A poucos metros de distância, sua filha, Marina, desligou a máquina de costura e esticou as costas, sentindo o cansaço de 5 horas ininterruptas de trabalho. O vestido de noiva de Dona Josefa estava quase pronto. Faltavam apenas os detalhes de pedraria que aplicaria à mão, sob a luz natural da manhã seguinte. Passou os dedos pelos cabelos cacheados e olhou para o relógio na parede. 17h40. Ainda dava tempo de passar na farmácia.
A pequena oficina que herdara de Dona Conceição parecia mais silenciosa desde que a velha senhora partira. 3 meses, 2 semanas e 4 dias. Marina ainda contava o tempo como se a ausência fosse temporária. As paredes azul claro, as estantes repletas de tecidos organizados por cor, as 2 máquinas de costura, uma antiga Singer que pertencera à mãe de Dona Conceição e a semi-industrial que compraram juntas há 5 anos. Tudo permanecia igual. O que mudara era o silêncio. Sua mãe teria orgulho, disse a voz de Dona Neide da casa vizinha, debruçada na janela que dava para a oficina. Nunca vi ninguém pegar o jeito do ponto francês tão rápido como você. Marina sorriu. A senhora diz isso porque me viu crescer. Digo isso porque tenho olhos na cara, menina. Esse vestido vai ficar mais bonito que os das lojas do shopping. Inconscientemente, Marina tocou o colar de pérolas rosadas que nunca tirava. Era seu gesto habitual quando recebia um elogio, como se o mérito não fosse totalmente seu. É presente da sua mãe, não é esse colar? Perguntou Dona Neide, observando o movimento. Marina hesitou. De certa forma, Dona Conceição disse que eu já o usava quando... Ela parou. Evitando as palavras exatas, mesmo após tantos anos, ainda era difícil dizer quando me encontraram na estrada. Coisa mais linda essas pérolas. Nunca vi dessa cor. Nem eu. E olha que já vi muitas bijuterias por aí. Marina não dizia. Mas algo naquele colar sempre sugeriu que não era uma simples bijuteria. A inscrição no fecho, para minha pequena estrela, gravada com perfeição em letra cursiva delicada, as pérolas de tom único, a elaboração do fecho em ouro. Tudo indicava um objeto de valor, um presente especial. Na pequena cozinha dos fundos, Marina preparou um café, enquanto a água esquentava. Abriu a caixa de madeira onde guardava as correspondências importantes. No topo, o envelope do laboratório que retirara mais cedo, respirou fundo e retirou o papel. Positivo. Dizia o resultado em letras pretas e impessoais. 8 semanas. Ela e Vinícius seriam pais. Encostou-se na pia, sentindo uma mistura de medo e alegria. Não era planejado, não agora, com a oficina recém-assumida e as dívidas do tratamento de Dona Conceição ainda por pagar. Mas havia algo reconfortante na ideia de vida nova se formando, como se o universo não permitisse que o ciclo de perdas continuasse. Vinícius. Precisava contar a ele hoje. Já adiara demais. O celular vibrou no bolso, como se invocado por seus pensamentos. Era ele. Tudo bem para hoje à noite. Minha mãe está curiosa para conhecer você melhor. A mensagem dizia. Marina suspirou. O jantar na casa da família de Vinícius tinha esquecido completamente. Claro, às 19 horas, certo? Respondeu. Sentindo o estômago apertar, não era apenas o jantar que a preocupava. Há semanas, Vinícius insistia em formalizar o noivado. O anel estava guardado, e ele aguardava apenas sua resposta definitiva. Marina o amava. Disso não tinha dúvidas. Mas algo sempre a fazia hesitar quando pensava em compromissos oficiais. Como se estivesse esperando algo, ou alguém. Bobagem, murmurou para si mesma. Que mais você quer da vida, Marina? Um homem bom que te ama, um trabalho que te realiza. E agora, um filho. O pequeno apartamento de 2 quartos ficava a 2 quadras da oficina. Marina o alugara após a morte de Dona Conceição, incapaz de continuar na casa onde cresceram juntas. Era simples, mas acolhedor. As cortinas que ela mesma costurara davam um toque pessoal, assim como as almofadas coloridas e o pequeno jardim vertical na varanda, no chuveiro. Deixou a água morna levar o cansaço do dia, enquanto se preparava para o jantar. Seus pensamentos vagavam entre o resultado do exame e as memórias difusas da infância. Dona Conceição nunca escondeu que Marina não era sua filha biológica. Deus te colocou no meu caminho, dizia sempre. A história que conhecia era simples. Aos 3 anos, foi encontrada próxima a uma estrada nos arredores de Petrolina. Aparentemente abandonada, nenhum documento, apenas roupas de boa qualidade e o colar, Dona Conceição, que passava pelo local a caminho da casa da irmã, a levou para a polícia. Mas após meses sem que ninguém a reclamasse, conseguiu a guarda legal. Você chorava por papai nas primeiras noites.
Contara a Dona Conceição certa vez. Depois parou de falar por quase 1 ano. Os médicos disseram que era trauma. Marina tinha flashes ocasionais. Um salão grande com luzes brilhantes, o rosto borrado de um homem sorrindo, o som de música clássica. Nada concreto o suficiente para formar uma memória. Apenas sensações. Vestiu-se com cuidado. Um vestido azul marinho que valorizava suas curvas sem ser chamativo. O colar de pérolas. E uma maquiagem leve. Queria causar boa impressão na mãe de Vinícius, que era, segundo ele, um tanto tradicional. Tradicional. Ela sabia o que isso significava. A senhora esperava que o filho, professor universitário com mestrado, arrumasse alguém do mesmo nível. Uma costureira criada por uma mãe solteira não estava nos planos. Mas ela vai te adorar quando te conhecer, garantira Vinícius. Marina não tinha tanta certeza. O táxi parou em frente a uma casa de 2 andares no bairro da Madalena. Área nobre da cidade. Marina pagou a corrida e respirou fundo antes de tocar a campainha. Vinícius abriu a porta, seu sorriso iluminando-se ao vê-la, alto, de ombros largos e olhos gentis. Ele tinha o tipo de beleza despretensiosa que melhora com o tempo. Professor de literatura na Universidade Federal. Conheceram-se quando ele procurou a oficina para restaurar livros antigos de sua coleção. Você está linda, sussurrou, beijando-a levemente. Pronta, tanto quanto possível, respondeu com um meio sorriso. A sala de estar era espaçosa e decorada com móveis antigos bem conservados. Fotos de família ocupavam uma parede inteira. Marina notou Vinícius criança, adolescente. Na formatura, uma foto em particular chamou sua atenção. Um senhor idoso de aparência severa ao lado de um menino que seria Vinícius aos 10 anos. Meu avô, explicou Vinícius, notando seu interesse. Faleceu há 5 anos. Era um homem. Complicado. Algo no tom de voz dele sugeriu uma história maior por trás daquelas palavras. Mas antes que pudesse perguntar, a mãe de Vinícius entrou na sala. Regina Menezes era uma mulher magra, de postura rígida e olhar avaliador. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente arrumados, e suas joias, discretas mas visivelmente caras, combinavam com o conjunto de seda azul. Então você é a famosa Marina, disse com um sorriso educado que não alcançava os olhos. Vinícius fala muito de você. É um prazer conhecê-la, senhora Menezes, respondeu Marina, sentindo-se subitamente consciente de seu vestido comprado em liquidação. Regina observou-a de cima a baixo, detendo-se um instante no colar de pérolas. Que colar interessante, parece. Valioso. Foi um presente, respondeu Marina automaticamente. Bem, vamos para a sala de jantar. A comida esfria. O jantar transcorreu entre perguntas educadamente invasivas de Regina. E seus pais, Marina? Vinícius mencionou algo sobre você ser adotada. Fui criada por Dona Conceição. Ela faleceu recentemente. Oh, sinto muito. E seu pai adotivo? Não houve um. Regina ergueu as sobrancelhas. E antes disso, não tem curiosidade sobre seus pais biológicos? Mãe, interveio Vinícius, percebendo o desconforto de Marina. Não é exatamente um assunto leve para o jantar. Só estou tentando conhecer a moça. Filho! Marina sorriu educadamente. Tudo bem. É natural ter curiosidade. A verdade é que não sei muito. Fui encontrada quando criança. Não havia documentos. Como num romance, comentou Regina com leve ironia. E agora você é costureira. Tenho minha própria oficina, especializada em vestidos de festa e restauração de peças antigas. Fascinante. Respondeu Regina sem entusiasmo. Vinícius, por que não mostra a Marina as fotos da viagem a Paris enquanto prepara o café? Quando Regina saiu, Vinícius segurou a mão de Marina. Desculpe por isso. Ela vai melhorar quando te conhecer melhor. Marina não estava tão certa, mas sorriu, acariciando o rosto do namorado. Em breve, teriam que enfrentar muito mais que a desaprovação velada de Regina Menezes. Um bebê mudaria tudo. Vini, tenho algo para te contar. Começou, reunindo coragem. Naquele momento, seu celular tocou, número desconhecido. Alô, senhorita Marina Silva, perguntou uma voz masculina formal. Sim, é ela. Aqui é da Clínica São Francisco. Um senhor passou mal hoje perto da sua oficina e está perguntando por você.
Ele insiste que precisa falar com a moça do colar de pérolas. Marina franziu a testa, confusa. Quem é ele? Sérgio Fontenelle. O senhor está bastante agitado e... Nunca ouvi falar. Interrompeu perplexa. Ele diz que é importante. Algo sobre um evento em Belo Horizonte. Há muitos anos. O mundo de Marina pareceu oscilar. Belo Horizonte. Um lugar que aparecia em seus sonhos fragmentados, embora nunca tivesse estado lá. Eu vou até aí. Decidiu subitamente ao desligar. Encontrou o olhar questionador de Vinícius. Preciso ir ao hospital. Um homem, um desconhecido está me procurando. Como assim? Pode ser perigoso, Marina. Não sei explicar, Vini, mas preciso ir. Enquanto chamava outro táxi, Marina sentia o colar pesar em seu pescoço como nunca antes, como se, finalmente, estivesse prestes a cumprir seu propósito. O hospital. São Francisco era um prédio moderno de fachada clara que contrastava com o céu noturno de Recife. Marina desceu do táxi, com o coração acelerado, ainda ouvindo a voz de Vinícius pedindo para acompanhá-la. Preciso fazer isso sozinha. Havia respondido sem entender bem por quê. Na recepção, uma enfermeira a guiou pelos corredores assépticos. O Sr. Fontenelle teve um princípio de infarto, explicou. Os médicos conseguiram estabilizá-lo, mas ele se recusa a descansar enquanto não falar com você. Mas eu nem o conheço, murmurou Marina, cada vez mais confusa. A enfermeira deu de ombros. Homens ricos acham que podem tudo. Este é especialmente teimoso. Pararam em frente a um quarto privativo, através da porta entreaberta. Marina viu um homem de cabelos grisalhos e feições marcadas sentado na cama. Ao seu lado, uma mulher de terno conversava em voz baixa com um médico. Senhor Fontenelle, chamou a enfermeira. A moça que o senhor pediu para contatar está aqui. O homem virou o rosto na direção da porta. Seus olhos, de um verde profundo que parecia estranhamente familiar, encontraram os de Marina. O que ela viu neles a deixou paralisada. Um reconhecimento imediato, uma dor antiga e uma alegria tão intensa que beirava o desespero. Marina, ele disse, e sua voz tremeu na palavra. Algo naquela voz tocou um lugar muito fundo dentro dela. Um eco distante, como uma música há muito esquecida, mas que de repente se reconhece nas primeiras notas. Sou eu, confirmou cautelosamente. Entrando no quarto, mas não entendo como o senhor me conhece. Sérgio Fontenelle a encarava como se estivesse vendo um fantasma. Seu colar, disse finalmente. Onde conseguiu esse colar? Marina levou a mão às pérolas rosadas, seu gesto automático de proteção. Sempre o tive desde criança. O homem fechou os olhos por um momento. Como se absorvendo o impacto daquelas palavras, quando os reabriu, estavam marejados. Meu nome é Sérgio Fontenelle. Eu acho que sou seu pai. O mundo pareceu desacelerar ao redor de Marina. As palavras pairaram no ar como algo concreto que ela poderia tocar, examinar, verificar se era real. Isso é algum tipo de engano, balbuciou finalmente. Não é engano. Sérgio estendeu a mão trêmula em direção a ela, mas parou no meio do gesto. Aquele colar, eu o mandei fazer para o aniversário de 3 anos da minha filha Marina. Para minha pequena estrela, está gravado no fecho, não está? Marina sentiu as pernas vacilarem. Ninguém além dela e Dona Conceição sabia sobre a inscrição, que ficava escondida por baixo das pérolas. A mulher de terno se aproximou. Senhorita Marina, meu nome é Cláudia. Sou assistente do Sr. Fontenelle há 15 anos. Entendo que isso deve parecer surreal, mas há muitas evidências que... Evidências. Interrompeu Marina, sua voz subindo uma oitava. Você estava me investigando. Não! Sérgio interveio rapidamente. Eu nunca parei de procurar minha filha, todos estes anos. Sua voz falhou. Eu fui encontrada em Petrolina, disse Marina, tentando ancorar-se em algo concreto. A mulher que me criou me encontrou perto de uma estrada. E você tinha quantos anos? 3. Mais ou menos. Minha filha Marina desapareceu em Belo Horizonte durante um evento beneficente. Ela tinha 3 anos. Sérgio fez sinal para Cláudia, que abriu uma pasta e retirou uma fotografia. Ela usava este colar.
A foto mostrava uma menina pequena de cabelos cacheados usando o mesmo colar de pérolas rosadas. Marina pegou a foto com dedos trêmulos. Isso foi no dia do desaparecimento, explicou Sérgio, sua voz entrecortada pela emoção. 7 de maio de 1999. Marina tentou manter a calma, mas sentia-se como se estivesse sendo arrastada por uma correnteza poderosa. Vamos supor que seja verdade. Por que aparecer agora? Por que não me procurou antes? Eu procurei. Sérgio endireitou-se na cama, apesar do olhar preocupado do médico. Por todo o país, contratei detetives, ofereci recompensas, mas ninguém nunca soube nada. Era como se você tivesse desaparecido no ar. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Marina sentia-se tonta com o turbilhão de emoções. Preciso de ar, disse subitamente, dirigindo-se à porta. Por favor. A voz de Sérgio a deteve. Não vá embora assim. Podemos fazer um teste de DNA. Tenho certeza que é você. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto e o colar. Ninguém mais tinha um colar como aquele. Marina virou-se. Encarando o homem na cama, havia algo familiar nele. Talvez o formato dos olhos, ou a maneira como suas sobrancelhas se franziram em preocupação. Vou pensar, respondeu. Mas não prometo nada. Na manhã seguinte, após uma noite insone, Marina sentou-se na pequena varanda de seu apartamento com uma xícara de café. O sol nascente iluminava as plantas que cultivava em vasos coloridos, mas nem a beleza do amanhecer conseguia acalmar o turbilhão em sua mente. Seu celular tocou. Vinícius, como você está? Perguntou ele, preocupação evidente em sua voz. Confusa, admitiu. O homem do hospital, ele diz que é meu pai. Um momento de silêncio do outro lado. Seu pai, como assim? Longa história. Ele quer fazer um teste de DNA. Você vai fazer? Marina hesitou. Acho que sim, preciso saber. Após desligar, abriu o navegador do celular. Sérgio Fontenelle, digitou. Centenas de resultados apareceram instantaneamente. Reportagens sobre suas empresas têxteis, eventos beneficentes, sua fundação para crianças desaparecidas e também, mais antigos, artigos sobre o desaparecimento de sua filha de 3 anos durante um evento em Belo Horizonte. Um em particular chamou sua atenção. 25 anos sem respostas. A busca incansável de Sérgio Fontenelle por sua filha desaparecida. O artigo detalhava como o empresário nunca desistiu de encontrar a menina, dedicando parte de sua fortuna à causa de crianças desaparecidas. Marina sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Durante todos esses anos, imaginara vagamente que poderia ter uma família em algum lugar, mas nunca pensou que alguém poderia estar ativamente procurando por ela. Sua mão foi automaticamente ao colar, o único elo concreto com seu passado. Para minha pequena estrela, o celular vibrou com uma mensagem desconhecida. Senhorita Marina, aqui é Cláudia, assistente do Sr. Fontenelle. Ele recebeu alta e gostaria de conversar com você. Se possível, podemos nos encontrar onde for mais confortável para você. Marina respirou fundo. Na minha oficina, às 11 horas. A oficina de costura, seu território seguro, parecia agora pequena demais para conter a magnitude do que estava acontecendo. Marina havia organizado tudo meticulosamente, uma tentativa inútil de controlar ao menos algum aspecto da situação. Às 11h05, uma Mercedes preta estacionou em frente. Sérgio Fontenelle desceu do carro com a ajuda de Cláudia. Mesmo após o susto de saúde, mantinha uma postura digna, embora sua palidez e o cansaço nos olhos fossem visíveis. Bom dia. Cumprimentou formalmente ao entrar. Seus olhos percorreram o espaço com interesse genuíno. Bonito lugar. Obrigada, respondeu Marina, indicando um pequeno sofá no canto que usava para atender clientes. O senhor está melhor. Foi só um susto. Ele sentou-se cuidadosamente. Os médicos dizem que foi provocado pelo choque emocional, mais que qualquer problema cardíaco. Um silêncio desconfortável instalou-se entre eles. Então, começou Marina tentando encontrar as palavras certas. Como podemos ter certeza? Sérgio trocou um olhar com Cláudia, que retirou um envelope da pasta. Trouxemos um kit para a coleta de DNA. É simples. Apenas um cotonete na bochecha. Enviaremos a um laboratório independente. Marina assentiu.
A praticidade do procedimento oferecia um alívio temporário para a névoa emocional que a envolvia. Após a coleta, Cláudia retirou-se discretamente para enviar as amostras, deixando-os a sós. Você se parece com sua mãe, disse Sérgio suavemente. Beatriz teria ficado tão feliz. Ela faleceu? Perguntou Marina, percebendo tarde demais a rudeza da pergunta. Há 5 anos, câncer. Ele olhou para as próprias mãos. Até o fim, ela acreditava que você estava viva. Marina engoliu em seco. A mulher que me criou também partiu recentemente. Sinto muito, pelo que sei, ela cuidou bem de você. Dona Conceição deu tudo o que tinha por mim. Respondeu com firmeza. E sou eternamente grato a ela por isso, disse Sérgio, surpreendendo-a. Se tudo isso for verdade, ela preservou o que eu mais amava no mundo quando eu não pude. Pela primeira vez desde que o conhecera, Marina viu além do empresário poderoso, um homem marcado pela dor, que passou décadas carregando o peso de uma perda insuportável. O resultado demora quanto tempo? Perguntou, mudando de assunto. 3 dias com urgência, mas talvez nem precisássemos dele. Por quê? Você ainda tem o sapatinho bordado? A pergunta atingiu Marina como um raio, em um flash, lembrou-se. Um sapatinho branco com pequenas flores azuis bordadas. Nunca o vira adulta, mas a imagem surgiu cristalina em sua mente. Não, respondeu em voz baixa. Mas lembro dele. Como poderia se nunca o viu? Perguntou Sérgio, inclinando-se para a frente. O sapatinho ficou comigo. É o único objeto seu que me restou além de fotografias. Marina levou a mão à têmpora. Uma lembrança tentava emergir. Cores brilhantes, música, o sapatinho apertando levemente. Eu estava correndo, murmurou, mais para si mesma que para Sérgio. Os olhos dele brilharam. No Palácio das Artes, você corria entre os convidados com um desenho que tinha feito. Marina sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na mesa de corte. O que parecia impossível começava a adquirir contornos de uma verdade incontestável. Acho que preciso desses 3 dias, disse finalmente, para processar tudo isso. Sérgio assentiu com respeito. Entendo. Ficarei na cidade aguardando o resultado. Ao se despedir na porta da oficina, ele hesitou. Como se quisesse dizer ou fazer algo mais. Por fim, apenas estendeu a mão em um gesto formal. Marina a apertou, sentindo uma conexão estranha e familiar ao mesmo tempo. Até breve, disse ele. Até breve, Sérgio, respondeu, ainda incapaz de chamá-lo de pai, enquanto observava o carro se afastar. Marina percebeu que sua vida, já transformada pela gravidez recente, agora mudava completamente de direção. Quem era ela? Afinal, a filha de um empresário de Belo Horizonte, sequestrada por razões desconhecidas? Ou a simples costureira de Recife, criada com amor por Dona Conceição? A resposta, ela sabia. Mudaria tudo para sempre. O telefone de Helena Fontinelli tocou enquanto ela saboreava um chá na varanda de sua casa em Belo Horizonte. A mansão no bairro de Lourdes, que mantivera após o divórcio, era seu refúgio e fortaleza. Aos 60 anos, Helena preservava a elegância que sempre fora sua marca registrada. Cabelos impecavelmente tingidos num tom discreto de loiro, roupas de grife e joias selecionadas com precisão cirúrgica. Sim, atendeu com sua habitual frieza. Helena, sou eu. A voz do outro lado parecia agitada. Ele a encontrou. Seu rosto, normalmente uma máscara de serenidade, contraiu-se por um instante. Quem encontrou quem, Ricardo? Seja mais claro. Sérgio encontrou a menina. A xícara que Helena segurava tremeu levemente, derramando algumas gotas de chá sobre a seda, cara de sua túnica. Isso é impossível, respondeu, mantendo a voz controlada enquanto enxugava a mancha com um guardanapo. Depois de tanto tempo como... Não sei todos os detalhes, continuou Ricardo, seu irmão mais novo e cúmplice de longa data. Mas um contato no hospital de Recife me informou que ele deu entrada com um princípio de infarto depois de encontrar uma jovem. Estão fazendo teste de DNA. Helena levantou-se abruptamente, caminhando até a beira da varanda para garantir que nenhum dos empregados a escutasse. E onde está a moça agora? Em Recife? Parece que ela trabalha como costureira. Ricardo soltou uma risada nervosa.
Irônico, não? A herdeira Fontinelli virou costureira. Não tem graça nenhuma, Ricardo. A voz de Helena adquiriu um tom cortante. Se for realmente ela, se o teste der positivo, estaremos em sérios problemas, completou Ricardo. Sequestro, falsificação de documentos e o dinheiro que recebemos, como explicaríamos? Helena fechou os olhos, revivendo momentos do passado, o planejamento meticuloso, o contato com aquele velho avarento que aceitara desaparecer com a menina em troca de uma quantia significativa, a sensação de triunfo quando o plano funcionou perfeitamente. Tenho que ir para Recife, decidiu. Hoje mesmo. Você enlouqueceu. Isso só levantaria suspeitas. Preciso ver com meus próprios olhos, Ricardo, e avaliar a situação. O que está planejando, Helena? A voz de Ricardo tremeu levemente. Apenas me mantenha informada, respondeu secamente, encerrando a ligação. Na suíte presidencial do melhor hotel de Recife, Sérgio analisava documentos espalhados sobre a mesa. Cláudia havia reunido tudo o que conseguiram descobrir nas últimas 24 horas sobre Marina. Não há registro oficial de adoção, explicou ela, apontando para uma pasta. Apenas um documento de guarda temporária que nunca foi atualizado. A senhora Conceição Silva declarou ter encontrado a criança abandonada perto de Petrolina e a levou às autoridades. E ninguém procurou por ela, nenhuma investigação. Segundo estes registros, sim, mas de forma superficial, as buscas foram arquivadas após 3 meses sem resultados. A região era isolada, poucos recursos. Sérgio passou a mão pelos cabelos grisalhos, frustrado. E a polícia de Belo Horizonte nunca cruzou informações com a de Pernambuco. Aparentemente não. O caso lá foi classificado como sequestro. Aqui como abandono. Cláudia hesitou. Há algo mais. O documento de guarda tem uma assinatura de testemunha, Augusto Menezes. Esse nome deveria significar algo para mim. Talvez não, mas nosso investigador descobriu que ele faleceu há 5 anos. Era avô de um rapaz chamado Vinícius Menezes, que, bem, é namorado de Marina. Sérgio ergueu os olhos, claramente impactado. O quê? É uma coincidência estranha demais para ser apenas acaso. Este Augusto tinha conexões em Belo Horizonte. Viajava frequentemente a negócios. Cláudia estendeu outro documento. E fez um depósito significativo em sua conta bancária 2 semanas após o desaparecimento de Marina. O rosto de Sérgio endureceu. Alguém pagou por isso, alguém planejou tudo. Senhor, não quero parecer insensível, mas já considerou quem teria motivos para fazer algo assim? Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Sérgio levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade que agora abrigava sua filha perdida. Helena, disse finalmente. Sempre suspeitei no fundo, mas nunca tive provas. Sua ex-esposa, por quê? Ciúmes doentios, da minha relação com Beatriz, mesmo após o divórcio, da minha adoração por Marina. Ele suspirou profundamente. E dinheiro, sempre o maldito dinheiro. Com Marina desaparecida, ela conseguiu que eu alterasse meu testamento. O telefone de Sérgio tocou, interrompendo a conversa. Era o laboratório, o resultado já está pronto, informou ao desligar. Positivo, 99,99998% de certeza. Cláudia sorriu, emocionada pela primeira vez em anos de trabalho. Parabéns, senhor. Finalmente a encontrou. Sérgio não conseguiu responder. As lágrimas que reprimira por décadas finalmente vieram, em soluços que sacudiam seu corpo inteiro. No apartamento de Vinícius, Marina encarava o celular com a notificação de e-mail do laboratório. Não tinha coragem de abrir. Quer que eu veja para você? Ofereceu Vinícius, sentado ao seu lado no pequeno sofá. Ela negou com a cabeça. Tenho que fazer isso eu mesma. Seus dedos tremiam ao abrir o anexo. Palavras técnicas, porcentagens, termos médicos. E então, a conclusão, compatibilidade paterna confirmada. É verdade, sussurrou, deixando o celular cair sobre o colo. Ele é meu pai. Vinícius a abraçou em silêncio, oferecendo o apoio que palavras não conseguiriam expressar. Nos últimos 3 dias, ele escutara pacientemente enquanto Marina processava a possibilidade de ter uma família biológica, uma origem diferente da que conhecia. Como se sente?
Perguntou finalmente. Não sei, admitiu Marina, aliviada por ter respostas, assustada com o que elas significam e culpada, como se estivesse traindo Dona Conceição de alguma forma. Ela sabia que este dia poderia chegar. Será que sabia? Marina encarou-o com intensidade. Sempre me disse que fui encontrada abandonada. Mas e se? E se ela soubesse mais do que contou? Que motivo teria para esconder? Marina não respondeu imediatamente, perdida em lembranças. Os momentos em que perguntava sobre seu passado e Dona Conceição desviava o olhar, a caixa trancada que a vira esconder certa vez, os silêncios que se tornavam mais pesados à medida que crescia. Preciso voltar ao nosso antigo apartamento, decidiu subitamente. Ainda não limpei todas as coisas dela. Quer que eu vá com você? Por favor. Meia hora depois, entravam no pequeno apartamento onde Marina crescera, empoeirado e com cheiro de fechado. O lugar parecia mais abandonado do que realmente estava. Ela se dirigiu ao quarto que fora de Dona Conceição, agachando-se ao lado da cama antiga. Ajude-me a mover isso, pediu a Vinícius. Juntos, empurraram a pesada cama, revelando uma tábua solta no piso. Marina a removeu, retirando uma caixa de metal do esconderijo. Sempre soube que estava aqui. Vi ela guardando uma vez. Quando achava que eu estava dormindo, a caixa estava trancada. Mas a chave, Marina descobriu, estava escondida dentro da Bíblia que pertencera à sua mãe adotiva. Com dedos hesitantes, girou a pequena chave na fechadura. Dentro, encontraram documentos antigos, algumas fotos desbotadas, recortes de jornal, um envelope amarelado endereçado a Marina, com a caligrafia familiar de Dona Conceição, para quando você estiver pronta, dizia no envelope. Marina abriu-o com cuidado, retirando várias páginas escritas à mão. Começou a ler em voz alta. Minha querida filha, se está lendo isto, é porque encontrou a caixa e, provavelmente, porque já sabe mais sobre seu passado do que pude contar em vida. Perdoe-me pelo silêncio, mas foi a única forma que encontrei de protegê-la. A carta continuava, revelando que Dona Conceição não encontrara Marina por acaso. Seu irmão, que trabalhava como motorista para um homem chamado Augusto Menezes, contara sobre uma criança que precisava de um lar temporário. Quando Conceição viu a menina assustada, decidiu levá-la à polícia, mas Augusto a convenceu a ficar com ela, oferecendo dinheiro para seu sustento. Com o tempo, percebi que havia algo errado, que você não era uma criança simplesmente abandonada. Tentei descobrir mais, mas Augusto me ameaçou. Disse que eu poderia perdê-la. Ou pior, escolhi o silêncio por medo. Filha, um erro que carreguei comigo todos estes anos. Vinícius empalideceu ao ler sobre seu avô. Não é possível, murmurou. Meu avô não seria capaz. Marina continuou lendo, chegando a uma revelação ainda mais chocante. Anos depois, quando você tinha cerca de 10 anos, Augusto apareceu bêbado em nossa porta. Confessou que haviam tirado você de sua família verdadeira. Mencionou Belo Horizonte, um empresário rico, e disse que a mulher que planejou tudo era perigosa demais para enfrentarmos. Na manhã seguinte, negou tudo, mas eu sabia a verdade. Marina deixou a carta cair, atordoada. Então Dona Conceição sabia que eu tinha sido sequestrada. Marina, Vinícius parecia devastado. Meu avô, ele participou disso. Um silêncio pesado caiu entre eles. A verdade, tão arduamente buscada, agora parecia um peso insuportável. Quem é essa mulher que a carta menciona? Perguntou Vinícius finalmente, antes que Marina pudesse responder. Seu celular tocou. Era Sérgio. Marina, o laboratório entrou em contato com você. Sim, respondeu, ainda atordoada com as descobertas. Acabei de ler uma carta. Da minha mãe adotiva, ela mencionou um homem chamado Augusto e uma mulher que planejou tudo. Quem seria essa mulher, Sérgio? Um momento de silêncio na linha, quando Sérgio falou novamente. Sua voz estava carregada de uma raiva contida. Helena, minha segunda esposa, e preciso te avisar, ela acabou de chegar a Recife. Não saia de onde está. A voz de Sérgio soava urgente através do telefone. Estou enviando um motorista para buscá-los. Venham direto para o hotel. Marina trocou um olhar preocupado com Vinícius enquanto guardava o celular. Ele parece realmente assustado. Você acha que essa Helena,
Que ela poderia fazer alguma coisa contra você? Perguntou Vinícius, ainda visivelmente abalado pelas revelações sobre seu avô. Não sei. Marina dobrou cuidadosamente a carta de Dona Conceição e a colocou na bolsa junto com outros documentos que encontraram. Mas se ela foi capaz de organizar um sequestro há 25 anos, não precisou completar a frase. O peso do que descobriam crescia a cada minuto. Vinícius passou a mão pelos cabelos, num gesto de frustração. Meu avô. Nunca imaginei. Ele sempre foi tão severo, tão moralista, como pôde participar de algo assim. Às vezes as pessoas não são quem pensamos que são, respondeu Marina pegando sua mão. Mas você não é seu avô, Vini. Não carregue essa culpa. Ele assentiu sem convicção. O celular de Marina tocou novamente. Dessa vez era a portaria do prédio, avisando que um carro a aguardava. O Royal Palace Hotel era, sem dúvida, o mais luxuoso de Recife. Marina sentiu-se deslocada ao atravessar o saguão reluzente em direção aos elevadores privativos que levavam às suítes da cobertura. O motorista os conduziu diretamente ao 15º andar, onde Cláudia os aguardava no corredor. Por aqui, indicou a assistente, guiando-os até uma ampla suíte. O Sr. Fontenelle está terminando uma ligação importante. A sala era maior que o apartamento inteiro de Marina, através das janelas do piso ao teto. Tinha-se uma vista panorâmica do oceano e da cidade. Sobre uma mesa de centro, fotos e documentos estavam organizados com precisão militar. Sérgio emergiu de um dos quartos anexos, encerrando uma chamada. Ao ver Marina, seu rosto se iluminou de uma forma que a fez engolir em seco. Era o olhar de um pai. "Vocês estão bem?" perguntou, aproximando-se, mas mantendo uma distância respeitosa. "Sim", respondeu Marina. "Mas confusos. Por que todo esse medo de Helena?" Sérgio indicou o sofá. "Sentem-se, por favor. Há muito a explicar." Quando todos se acomodaram, ele pegou uma foto na mesa e entregou a Marina. Mostrava uma mulher elegante de cabelos loiros, na casa dos 50 anos, em algum evento social. Helena Fontenelle, minha ex-esposa. Nos casamos poucos meses após meu divórcio de Beatriz, sua mãe biológica. Sérgio hesitou, como se escolhesse as palavras. O casamento foi um erro desde o início. Eu estava vulnerável, e Helena pareceu oferecer estabilidade. A carta da minha mãe, de Dona Conceição, dizia que uma mulher organizou tudo, comentou Marina, estudando a foto com atenção. Sempre suspeitei, continuou Sérgio, mas nunca tive provas. Helena tinha 2 motivos poderosos: ciúmes e dinheiro. Ela não suportava como eu ainda mantinha contato com Beatriz por sua causa, e com seu desaparecimento, conseguiu que eu alterasse meu testamento. Vinícius pigarreou, desconfortável. E meu avô, como ele se envolveu nisso. Augusto Menezes trabalhava ocasionalmente para Ricardo, irmão de Helena. Não tenho todos os detalhes, mas os registros bancários mostram um depósito suspeito 2 semanas após o desaparecimento. Marina sentia-se como se observasse um filme sobre outras pessoas. Era difícil acreditar que ela mesma era o centro daquela conspiração. "O que fazemos agora?" perguntou. "Finalmente, primeiro, precisamos mantê-la segura", respondeu Sérgio. Depois, ele hesitou, seus olhos marejando. "Se você permitir, gostaria de recuperar o tempo perdido." O silêncio que se seguiu foi interrompido pela voz de Cláudia, que entrou segurando uma pequena caixa de madeira. "Senhor, trouxe o que pediu." Sérgio pegou a caixa e a abriu cuidadosamente. Dentro, sobre um veludo azul, estava um pequeno sapatinho branco bordado com flores azuis. O mesmo que Marina vira em flashes de memória. "Você deixou este para trás", disse Sérgio, sua voz embargada. "Foi a única prova física que encontramos no local." Marina estendeu a mão hesitante. Tocando o delicado bordado, um fragmento de memória cristalizou-se. "Corre, Marina. A tia Helena disse que é um jogo. Temos que sair sem que ninguém veja. Deixa o sapato aqui. Vão te dar outro mais bonito." "Eu lembro", sussurrou, sentindo uma lágrima escorrer. "Lembro dela me dizendo que era um jogo de esconde-esconde." Sérgio cobriu o rosto com as mãos. Tentando conter a emoção, quando conseguiu se recompor, olhou diretamente para Marina. "Quero que saiba que nunca, nem por um momento, deixei de procurar por você, mesmo quando todos diziam que era impossível, que devia seguir em frente.
Eu sabia que você estava viva. Algo dentro de Marina se rompeu. Todas as perguntas sem resposta da infância. A sensação constante de que algo importante lhe faltava. O vazio que nem mesmo o amor de Dona Conceição conseguira preencher completamente. Tudo fazia sentido agora. Posso? Perguntou Sérgio, abrindo os braços em um convite silencioso. Marina hesitou apenas por um instante, antes de se levantar e permitir-se ser abraçada por seu pai biológico pela primeira vez em 25 anos. O abraço era familiar de um jeito inexplicável, como se seu corpo lembrasse o que sua mente havia esquecido. Vinícius observava a cena com emoção contida, consciente de estar testemunhando algo profundamente íntimo, quando Marina e Sérgio finalmente se separaram, ambos com lágrimas nos olhos. Ele se levantou. Vou deixar vocês a sós, disse. Tem muito a conversar. Não. Marina segurou sua mão. Fique. Você é parte da minha vida agora. Voltando-se para Sérgio, acrescentou. Há algo mais que precisa saber. Estou grávida. Os olhos de Sérgio se arregalaram, uma mistura de surpresa e alegria cruzando seu rosto. Vou ser avô? Perguntou com voz trêmula. Marina assentiu, sorrindo entre lágrimas. De 4 semanas. Sérgio se aproximou de Vinícius, estendendo a mão. Parece que nossas vidas estão mais entrelaçadas do que poderíamos imaginar. O jovem professor aceitou o aperto de mão, mas seu rosto permanecia sombrio. Senhor Fontinelli, preciso que saiba que não tenho nada a ver com o que meu avô fez. Nunca soube de nada disso até hoje. Sei disso, respondeu Sérgio com seriedade. Não julgo o neto pelos atos do avô, especialmente quando esse neto parece fazer minha filha feliz. A tensão no rosto de Vinícius diminuiu visivelmente. Marina observou a interação com um misto de alívio e estranheza. Em menos de uma semana, sua vida simples de costureira havia se transformado em um drama digno de novela. Precisamos conversar sobre seus planos agora, disse Sérgio, voltando a sentar-se. Minha casa em Belo Horizonte é grande demais para uma pessoa só. Gostaria que considerasse a possibilidade de vir comigo, para conhecer suas raízes. Marina trocou um olhar rápido com Vinícius. É muita coisa para processar de uma vez, respondeu honestamente. Minha vida inteira está aqui em Recife, a oficina, meus clientes. Entendo completamente. Sérgio apressou-se em dizer. Não quero pressionar apenas. Quero fazer parte da sua vida de alguma forma. Eu também quero isso, admitiu Marina. Mas precisamos ir com calma, construir essa relação aos poucos. Sérgio assentiu, visivelmente emocionado. Todo o tempo que precisar. Cláudia entrou novamente na sala, o rosto tenso. Senhor, temos uma situação. Helena está no saguão do hotel, exigindo subir. O rosto de Sérgio endureceu instantaneamente. Não deixe que se aproxime. Chame a segurança se necessário. Ela diz que apenas quer conversar, continuou Cláudia. Afirma ter vindo explicar seu lado da história. Seu lado. Sérgio levantou-se, indignado. Ela destruiu nossa família. Roubou 25 anos que eu deveria ter tido com minha filha. Marina observava a transformação do homem emocionado de minutos atrás para este ser consumido pela raiva. Levantou-se, tocando levemente seu braço. Quero vê-la, declarou com firmeza. O quê? Sérgio a encarou incrédulo. Marina, não sabe do que ela é capaz? Sei exatamente do que ela é capaz, respondeu Marina, surpreendendo a si mesma com a calma em sua voz. E por isso mesmo preciso olhar nos olhos dela. Preciso entender. Vinícius se aproximou preocupado. Tem certeza disso? Marina assentiu, tocando inconscientemente seu colar de pérolas, o símbolo concreto de sua identidade perdida e recuperada. Toda a minha vida foi construída sobre um ato dela. Mereço ouvir o porquê. Sérgio respirou fundo, claramente dividido entre a proteção e o respeito à decisão da filha recém-encontrada. Tudo bem? Concordou finalmente. Mas não aqui, em terreno neutro, com segurança e com condições controladas. Combinado? Respondeu Marina, sentindo uma determinação nova crescer dentro de si, pela primeira vez, desde que descobrira sua verdadeira identidade. Não se sentia mais uma vítima passiva das circunstâncias, mas sim alguém pronta a confrontar seu passado para poder, finalmente, escolher seu futuro. O avião particular cortava os céus em direção a Belo Horizonte.
Pela janela oval, Marina observava as nuvens, ainda processando a reviravolta que sua vida sofrera nos últimos 10 dias. O encontro com Helena havia sido adiado. A mulher desaparecera misteriosamente do hotel após ser informada das condições de Sérgio para o encontro. Agora, seguindo o conselho de seus advogados, Sérgio levava Marina para conhecer a cidade onde nascera e a casa que deveria ter sido seu lar. "Está confortável?" perguntou Sérgio, interrompendo seus pensamentos. "Sim", sorriu Marina, ainda estranhando o luxo que agora a cercava. Só um pouco nervosa. Vinícius, sentado ao seu lado, apertou sua mão em sinal de apoio. Tinha ajustado suas aulas na universidade para acompanhá-la nessa viagem, recusando-se a deixá-la enfrentar sozinha tantas mudanças. "A casa está exatamente como era quando você desapareceu", explicou Sérgio com voz suave. "Mantive seu quarto intacto. Sei que pode parecer estranho, até mórbido para alguns, mas nunca consegui mudar nada." Marina assentiu, tentando imaginar o que sentiria ao ver o espaço que deveria ter ocupado durante sua infância. "Tenho álbuns de fotos", continuou Sérgio, como se tentasse preencher o silêncio. "De quando você era bebê, seus primeiros passos. Gostaria muito de ver", respondeu Marina com sinceridade. Cláudia aproximou-se, oferecendo bebidas. Marina recusou, consciente da nova vida que crescia dentro dela. Era estranho pensar que seu filho nasceria como parte de uma das famílias mais ricas de Minas Gerais, quando ela mesma crescera em condições tão modestas. "Chegamos em 20 minutos", informou Cláudia. "O carro já está esperando no aeroporto." A mansão dos Fontenelle ficava no coração do bairro de Lourdes, uma construção imponente de arquitetura clássica cercada por um jardim meticulosamente cuidado. Ao passar pelos imponentes portões de ferro, Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo naquele lugar despertava sensações adormecidas. O cheiro dos jasmins, o som da fonte no centro do jardim, a luz que filtrava através das árvores antigas. "Você costumava brincar ali?", disse Sérgio, apontando para uma área sob uma mangueira frondosa. Tinha um balanço que seu avô construiu. O carro parou na entrada principal. Onde uma equipe de funcionários aguardava informação impecável, uma senhora de cabelos grisalhos e postura ereta destacava-se entre eles. "Aquela é Gertrudes", explicou Sérgio. "Trabalha conosco há quase 40 anos. Foi sua babá." Ao descerem do carro, a senhora deu um passo à frente, seus olhos fixos em Marina. Por um momento, pareceu que iria desmaiar. "Meu Deus do céu, é ela mesmo", sussurrou, levando as mãos trêmulas ao rosto. "Nossa, Marininha." Marina sentiu um nó na garganta, ao ver a emoção genuína nos olhos da senhora. Antes que pudesse dizer algo, Gertrudes a abraçou com força surpreendente para alguém de sua idade. "Você tem os mesmos olhos, igualzinhos aos da sua mãe", disse a governanta, afastando-se para observá-la melhor. "Bem-vinda de volta, minha menina." O tour pela mansão foi uma experiência surreal. Cada cômodo parecia extraído de um sonho esquecido. A sala de estar com seu piano de cauda onde, segundo Sérgio, sua mãe costumava tocar nas tardes de domingo. A biblioteca com estantes que iam do chão ao teto. A sala de jantar com mesa para 20 pessoas. "E este", disse Sérgio, parando em frente a uma porta branca decorada com pequenas estrelas douradas. Era seu quarto. Marina respirou fundo antes de entrar. O espaço, preservado como um museu particular da infância perdida, estava congelado no tempo. Uma cama pequena com dossel, prateleiras cheias de livros infantis e brinquedos cuidadosamente arrumados, uma casa de bonecas em miniatura perfeita no canto. E nas paredes, um céu estrelado pintado à mão. "Você adorava estrelas", explicou Sérgio, sua voz embargada. "Daí veio o apelido, Minha Pequena Estrela. Contávamos as constelações todas as noites antes de dormir." Marina aproximou-se da penteadeira infantil, onde uma escova de cabelo com incrustações de prata repousava ao lado de fitas coloridas. Sobre a cama, um urso de pelúcia de aparência gasta aguardava um abraço que demorou 25 anos. "Bolinha", murmurou Marina, surpreendendo a si mesma. "Você lembra dele?", perguntou Sérgio, emocionado. "Não sei",
O nome simplesmente veio. Marina pegou o urso, sentindo sua textura familiar contra os dedos. Um flash de memória. Ela chorando na cama, agarrada ao bichinho enquanto vozes adultas discutiam no corredor. Vinícius observava a cena com respeito silencioso, ciente do momento sagrado que testemunhava. Em poucas horas, Marina descobria fragmentos de uma identidade que lhe fora roubada. Reconectando-se com uma versão de si mesma que nunca chegou a crescer, na sala de estar, Sérgio abriu um álbum de fotografias. Marina viu-se bebê nos braços de uma mulher de sorriso radiante e olhos idênticos aos seus. Beatriz, disse Sérgio com carinho. Sua mãe tinha o mesmo talento que você. Desenhava roupas, fazia suas próprias criações. Acho que herdou isso dela, não de mim. Página após página, Marina acompanhou sua própria evolução, os primeiros passos, aniversários, brincadeiras no jardim. E então, nas últimas páginas, surgiu uma mulher loira de sorriso contido ao lado de Sérgio. Helena, identificou Marina, reconhecendo a mesma pessoa da foto que vira no hotel. Sim, confirmou Sérgio, seu tom mudando subtilmente. Nos casamos logo após meu divórcio com Beatriz. Foi precipitado. Eu parecia gostar dela, observou Marina, notando uma foto onde sorria no colo da mulher. Você era uma criança amorosa, gostava de todos, respondeu Sérgio, fechando o álbum como se não suportasse mais ver aquelas imagens. Helena sabia interpretar papéis quando lhe convinha. O jantar foi servido no terraço, aproveitando a noite amena de Belo Horizonte. A conversa fluía surpreendentemente fácil. Como se anos de silêncio estivessem sendo compensados em horas, Marina contou sobre sua infância com Dona Conceição, as dificuldades e alegrias de uma vida simples, seu amor pela costura que começou aos 9 anos. Você tem planos para sua carreira? Perguntou Sérgio. A oficina em Recife, você gostaria de expandi-la? Sempre sonhei em ter minha própria marca. Algo que valorizasse o artesanato local, admitiu Marina, mas sempre faltaram recursos. Isso não será mais um problema, afirmou Sérgio com simplicidade. Como minha filha, você tem acesso ao que precisar. Marina sentiu-se desconfortável. Não quero que pense que vim atrás de dinheiro. Nunca pensaria isso. Sérgio parecia genuinamente surpreso. Marina, você é minha herdeira legítima. Sempre foi. O que tenho construído todos estes anos era para você. Vinícius pigarreou, sentindo-se subitamente intruso naquela conversa. O trabalho de Marina é excepcional. Ela merece ser reconhecida por seu talento, não apenas por seu sobrenome. Sérgio sorriu, claramente aprovando o comentário. Concordo plenamente. O nome Fontenelle pode abrir portas, mas é seu talento que a fará atravessá-las. O celular de Sérgio tocou, interrompendo o momento ao verificar a tela. Seu rosto endureceu visivelmente. Preciso atender. Desculpou-se, afastando-se da mesa. Marina e Vinícius trocaram olhares. Mesmo à distância, podiam perceber a tensão crescente na postura de Sérgio enquanto falava ao telefone. Quando retornou, parecia ter envelhecido 10 anos em 5 minutos. Era Ricardo, irmão de Helena, explicou sentando-se pesadamente. Ele quer nos encontrar. Diz que tem informações que precisamos saber. Você confia nele? Perguntou Marina. Não, respondeu Sérgio sem hesitar. Mas ele parecia, desesperado, disse que Helena está agindo de forma errática, que teme pelo que ela possa fazer. Acha que ela representaria algum perigo real? Questionou Vinícius preocupado. Helena sempre foi uma mulher calculista, refletiu Sérgio. Não age por impulso, mas por interesse. E neste momento, nossa descoberta ameaça tudo o que ela construiu, sua reputação, seu lugar na sociedade, potencialmente sua liberdade. Marina tocou inconscientemente a barriga. Um gesto protetor que não passou despercebido. Vamos recebê-lo, decidiu, surpreendendo tanto Sérgio quanto Vinícius. Precisamos saber exatamente o que aconteceu há 25 anos. E se ele está disposto a falar? Tem certeza? Perguntou Sérgio preocupado. Não quero expor você a mais estresse. Passei minha vida inteira com perguntas sem respostas. Respondeu Marina com firmeza. Agora que estou tão perto da verdade, não posso recuar. Sérgio assentiu, reconhecendo no olhar determinado de Marina o mesmo espírito que vira tantas vezes no espelho.
Sua filha podia ter crescido longe dele, mas algumas características eram indiscutivelmente hereditárias. Ricardo virá amanhã, informou. E depois, se você estiver pronta, gostaria de apresentá-la oficialmente à sociedade. Um evento pequeno, apenas para a família e amigos próximos. Marina hesitou. A ideia de ser exposta como a herdeira perdida dos Fontenelle a deixava desconfortável, mas compreendeu o desejo de Sérgio de tornar público seu retorno, de celebrar o milagre que tanto esperara. Está bem, concordou finalmente. Mas nada extravagante, por favor. Mais tarde, no quarto de hóspedes designado para ela e Vinícius, Marina observava a cidade pelas janelas amplas. Belo horizonte estendia-se à sua frente. Luzes cintilantes pontilhando a escuridão como o céu estrelado pintado nas paredes de seu quarto infantil. Como está se sentindo? Perguntou Vinícius, abraçando-a por trás. Como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, confessou. Tudo isso parece um sonho estranho. Um sonho bom ou ruim? Marina considerou a pergunta por um momento. Ainda não sei, mas estou feliz por você estar aqui comigo. Enquanto se preparavam para dormir. Marina não conseguia deixar de pensar no encontro do dia seguinte, o que Ricardo revelaria, e Helena. Onde estaria agora? O que planejava? A única certeza que tinha era que, pela primeira vez, estava no centro de sua própria história, determinada a recuperar não apenas seu passado, mas também o direito de escolher seu futuro. Ricardo Menezes parecia menor do que nas fotos que Marina vira. Sentado na poltrona da biblioteca dos Fontenelle, o homem de 60 e poucos anos projetava uma imagem de derrota. Ombros caídos, olheiras profundas, mãos que não paravam de tremer. Obrigado por me receberem, disse com voz rouca, evitando o olhar furioso de Sérgio. Não estamos fazendo isso por você, respondeu Sérgio friamente. Estamos aqui pela verdade. A biblioteca, com suas paredes revestidas de livros antigos e móveis de madeira escura, criava uma atmosfera quase judicial. Marina, Vinícius e Sérgio sentavam-se de um lado da mesa central, enquanto Ricardo ocupava sozinho o lado oposto, como um réu diante de um tribunal familiar. Por onde começo? Perguntou Ricardo, passando a mão pelo cabelo ralo. Pelo início, respondeu Marina. Por que fizeram isso? Como planejaram tudo? Ricardo respirou fundo, olhando brevemente para a porta como se verificasse rotas de fuga. Foi ideia de Helena. Tudo sempre foi ideia dela, desde que éramos crianças. Ele tomou um gole de água antes de continuar. Quando Sérgio se casou com ela após o divórcio, Helena parecia ter conseguido tudo o que sempre quis. Mas havia você, Marina, a ligação viva de Sérgio com Beatriz. Ciúmes? Perguntou Sérgio incrédulo. Você quer que acreditemos que ela destruiu uma família por ciúmes? Não apenas ciúmes, respondeu Ricardo, encarando-o diretamente pela primeira vez. Dinheiro? Helena descobriu que, em seu testamento, você deixava grande parte dos seus bens para Marina. Isso a enfureceu. Marina observava o homem com uma mistura de repulsa e fascínio. Era difícil imaginar como alguém poderia participar de algo tão cruel. Então ela bolou o plano, continuou Ricardo. Durante o evento beneficente, ela se aproximaria de Marina. Diria que era uma surpresa para o papai, um jogo de esconde-esconde. Levaria a menina para fora, onde eu aguardaria com o carro. E eu confiei em você, murmurou Sérgio, o rosto contorcido em uma máscara de raiva e dor. Você era meu advogado, meu amigo. Eu devia muito dinheiro na época, justificou-se Ricardo, sem convicção. Apostas, investimentos ruins. Helena prometeu resolver tudo. E ainda sobraria uma pequena fortuna. Então me venderam. Concluiu Marina, sua voz estranhamente calma, como uma mercadoria indesejada. Ricardo baixou a cabeça. Nunca pretendíamos machucar você. O plano era entregar a criança para uma família no interior, longe o suficiente para nunca ser encontrada. E Augusto Menezes, interrompeu Vinícius, falando pela primeira vez. Como meu avô se envolveu nisso? Ricardo ergueu os olhos, surpreso com a conexão. Augusto, ele era meu contato em Pernambuco, um homem de negócios com flexibilidade moral,
concordou em encontrar um lar para a menina em troca de uma quantia considerável. Vinícius empalideceu. Sua família, seu próprio sangue, estava irremediavelmente manchado por aquela história sórdida. Por que está nos contando isso agora? Perguntou Sérgio, inclinando-se para a frente, depois de 25 anos de silêncio. Porque Helena perdeu o controle, respondeu Ricardo, o medo evidente em sua voz. Quando soube que você havia encontrado Marina, ela entrou em pânico. Começou a falar em resolver o problema definitivamente. Tentei acalmá-la, dizer que poderíamos fugir do país. Mas o quê? Pressionou Marina. Ela disse que desta vez não deixaria pontas soltas. Ricardo encarou Marina diretamente. Acho que ela planeja algo contra você. Um silêncio pesado caiu sobre a biblioteca. Sérgio levantou-se abruptamente, caminhando até a janela para conter sua fúria. Tenho provas, continuou Ricardo, retirando um pendrive do bolso. E-mails, transferências bancárias, tudo documentado. Sempre mantive um seguro, caso Helena tentasse me culpar por tudo. Você está gravando esta conversa também? Perguntou Sérgio, virando-se. Ricardo assentiu. Para minha proteção, não quero ir para a cadeia, Sérgio. Estou disposto a testemunhar contra Helena em troca de imunidade. Isso não é negociável assim, respondeu Sérgio secamente. A lei não funciona na base de barganha entre nós. Você participou do sequestro da minha filha. Sei disso. Ricardo parecia genuinamente arrependido agora. Mas se não me ajudarem, Helena vai eliminar qualquer pessoa que possa testemunhar contra ela, incluindo eu e vocês. Marina levantou-se, caminhando até ficar frente a frente com Ricardo. Havia algo quase hipnótico na maneira como o encarava, como se tentasse enxergar, através dele, a menina de 3 anos aterrorizada que um dia fora. Onde ela está agora? Perguntou. Não sei ao certo. Provavelmente voltou a Belo Horizonte para reunir recursos. Helena sempre teve contatos, do tipo que não faz perguntas. Criminosos, você quer dizer, concluiu Sérgio. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Gertrudes entrou, agitada. Senhor Fontinelli, tem uma ligação urgente no escritório. É o delegado Ramiro. Sérgio saiu rapidamente, deixando Marina e Vinícius com Ricardo. Um silêncio desconfortável preencheu o ambiente, até que Marina finalmente falou. O que aconteceu depois que me levaram de Belo Horizonte? Ricardo hesitou, como se ponderasse quanto da verdade revelar. Helena ficou quase eufórica, enquanto todos procuravam desesperadamente por você. Ela interpretava o papel da esposa preocupada à perfeição. À noite, comemorava com champanhe. Marina sentiu náuseas, mas forçou-se a continuar ouvindo. Quando Augusto confirmou que você estava adequadamente instalada, Helena conseguiu o que queria, Sérgio, destruído pela culpa e pela dor. Alterou seu testamento, colocando-a como beneficiária principal. Ricardo suspirou. O plano funcionou perfeitamente. Ninguém jamais suspeitou. Até agora, completou Vinícius. Sérgio retornou, o rosto grave. A polícia encontrou sinais de arrombamento na casa de Helena. Aparentemente, alguém vasculhou tudo e levou documentos, joias, dinheiro. Ela está preparando sua fuga, concluiu Ricardo, alarmado. Isso significa que está desesperada e mais perigosa que nunca. Precisamos registrar seu depoimento oficialmente, decidiu Sérgio. Agora, antes que ela tente silenciá-lo também. Uma nova batida na porta interrompeu a conversa. Desta vez era Cláudia, segurando o telefone. Senhorita Marina, é para você, uma mulher chamada Regina Menezes. Vinícius franziu o senho. Minha mãe, como ela conseguiu este número? Marina pegou o telefone confusa. Alô, Marina. A voz formal de Regina soava estranhamente tensa. Preciso falar urgentemente com Vinícius. Mas ele não atende o celular. Ele está aqui comigo. Aconteceu algo. Sim. A resposta veio após uma breve hesitação. Uma mulher apareceu em nossa casa há 1 hora, procurando por você, quando disse que não sabia onde estavam. Ela... Regina parou, a voz falhando. Ela revirou tudo. Ameaçou chamar a imprensa. Contar histórias sobre a família. Helena, murmurou Vinícius, que agora escutava pelo viva voz. Ela sabe sobre a gravidez, continuou Regina, a voz trêmula.
Disse coisas terríveis que faria de tudo para impedir que o bastardo herdasse alguma coisa dos Fontenelle. Marina empalideceu, levando instintivamente a mão à barriga. Mãe, você está bem? Perguntou Vinícius preocupado. Sim, apenas assustada, mas isso não é tudo. Regina hesitou. Ela deixou um envelope para você, Marina. Disse que contém a verdade sobre seu pai. Que verdade? Questionou Marina, confusa. Não sei, mas parecia importante para ela que você recebesse. Regina fez uma pausa. Devo abrir. Não, interveio Sérgio rapidamente. Pode ser perigoso, não toque em nada. Estamos indo para aí, declarou Vinícius. Não fique sozinha, mãe. Ao desligarem, o grupo trocou olhares preocupados. A situação escalava rapidamente para um confronto iminente. Precisamos ir até a casa da minha mãe, disse Vinícius, já se dirigindo à porta. É exatamente o que Helena quer, alertou Ricardo. Atraí-los para uma armadilha. Não podemos simplesmente ignorar, argumentou Marina. E se ela voltar, a mãe de Vinícius não tem nada a ver com isso. Sérgio caminhou até o telefone. Vou acionar nossa segurança privada imediatamente e informar a polícia. Enquanto Sérgio fazia as ligações necessárias, Marina observava o pendrive que Ricardo deixara sobre a mesa. Ali estava, em um pequeno objeto, a documentação completa da conspiração que alterara o curso de sua vida. Devia ter percebido, murmurou Ricardo, notando seu olhar. Quando Helena insistiu para eliminarmos todas as conexões, para nunca mais verificarmos como você estava, devia ter percebido que não era normal. Por que não percebeu? Perguntou Marina, sem conseguir esconder o desprezo em sua voz. Dinheiro? Respondeu ele simplesmente. É mais fácil ignorar sua consciência quando cada dúvida tem um preço. Vinícius colocou a mão no ombro de Marina, um gesto protetor e reconfortante. Vamos buscar esse envelope, disse ele, mas com toda a segurança possível. Marina assentiu, sentindo uma determinação crescer dentro de si, desde sua redescoberta como filha dos Fontenelle. Sentira-se principalmente como uma vítima passiva, um objeto manipulado por pessoas poderosas. Mas agora, com a ameaça estendendo-se ao seu filho ainda não nascido, algo havia mudado. Não vou mais me esconder, declarou, surpreendendo a todos com a firmeza em sua voz. Helena destruiu minha infância. Separou-me da minha família, não permitirei que faça o mesmo com meu filho. Sérgio aproximou-se, o orgulho evidente em seu olhar. Não precisa enfrentar isso sozinha, Marina. Não mais. Pela primeira vez desde que entrara naquela mansão, Marina sentiu-se verdadeiramente como uma Fontenelle. Não pelo nome ou pela riqueza, mas pela determinação inabalável que aparentemente corria em seu sangue. Então vamos encontrar Helena, decidiu, antes que ela nos encontre. A casa da família Menezes estava cercada por 3 carros da polícia quando o grupo chegou. 2 seguranças particulares contratados por Sérgio montavam guarda discreta na entrada. Marina sentiu um calafrio ao perceber a magnitude da situação. Uma simples revelação sobre sua identidade havia desencadeado uma tempestade que agora arrastava outras pessoas para seu centro. Mãe, chamou Vinícius assim que entraram. Regina apareceu no corredor, o rosto pálido contrastando com seu habitual autocontrole. Ao ver o grupo, hesitou visivelmente, seu olhar detendo-se em Ricardo. O que ele está fazendo aqui? Perguntou com desconforto evidente. É uma longa história, respondeu Vinícius, abraçando-a. Ele está ajudando. Onde está o envelope que Helena deixou? Regina indicou uma mesa lateral na sala de estar. Sobre ela, um envelope pardo sem identificação. Não toquei, garantiu. Mas ela parecia, transtornada, disse que Marina precisava saber a verdade sobre o pai. Marina aproximou-se cautelosamente do envelope, enquanto um policial se adiantava. Deixe-me verificar primeiro, senhorita, disse ele. Calçando luvas, após uma inspeção cuidadosa, abriu o envelope. Parece seguro, apenas papéis. O oficial entregou o conteúdo a Marina. Recortes de jornais antigos, documentos e fotografias amareladas. Conforme examinava o material, seu rosto empalidecia progressivamente. O que é isso? Perguntou Sérgio. Aproximando-se, com mãos trêmulas, Marina mostrou os recortes, manchetes de mais de 30 anos atrás,
detalhavam acusações contra empresas têxteis de Sérgio por condições de trabalho análogas à escravidão, denúncias de corrupção e suborno de fiscais. Fotos mostravam crianças trabalhando em condições precárias. Isso é verdade? Perguntou Marina, sua voz quase inaudível. Sérgio examinou os documentos, o rosto endurecendo a cada página. São distorções, casos isolados que foram corrigidos assim que cheguei à presidência. Mas ocorreram, insistiu Marina. As fábricas no Nordeste eram administradas por um primo do meu pai, explicou Sérgio. Quando assumi, descobri as irregularidades e denunciei tudo às autoridades. E as crianças, essas crianças nas fotos, foram retiradas, suas famílias indenizadas. Criei um programa de educação e formação profissional para todos os afetados. Sérgio olhou-a diretamente. Não sou perfeito. Marina, mas não sou o monstro que Helena quer pintar. Marina balançou a cabeça, confusa. Helena claramente tentava envenená-la contra o pai, semear a desconfiança quando finalmente começavam a construir uma relação. Há mais, disse, mostrando um documento. Uma certidão de óbito, de Beatriz. Sua mãe morreu de câncer. Como te expliquei, respondeu Sérgio, irritado. Após anos de depressão profunda, continuou Marina, lendo um relatório médico. Tentativas de suicídio, internações psiquiátricas. Ela nunca se recuperou do seu desaparecimento, admitiu Sérgio, a voz falha. Nenhum de nós se recuperou. Um último documento chamou a atenção de Marina. Um relatório privado sugerindo que Sérgio poderia estar envolvido no sumiço da própria filha, apontando seu histórico de comportamento violento e o vantajoso acordo de divórcio que obteve após a tragédia. Isso é absurdo, exclamou Sérgio ao ler o relatório. Uma completa fabricação. Foi o que Helena encomendou na época, interveio Ricardo. Um dossiê para incriminá-lo caso as suspeitas se voltassem contra ela. O delegado aproximou-se. Senhor Fontenelle, precisamos formalizar a denúncia contra a senhora Helena imediatamente. Temos fortes indícios para um mandado de prisão. Enquanto Sérgio conversava com as autoridades, Marina afastou-se, tentando processar tudo. As insinuações de Helena, embora claramente manipuladoras, haviam plantado sementes de dúvida. Quem era realmente Sérgio Fontenelle? E quem era ela, Marina, neste complexo quebra-cabeça familiar? Vinícius aproximou-se cautelosamente. Está bem. Não sei, respondeu com honestidade. Sinto como se estivesse em areia movediça. Quanto mais tento encontrar algo sólido, mais afundo. Helena está tentando confundir você, disse ele segurando suas mãos. Dividir para conquistar. Eu sei, mas... Marina hesitou. E se houver verdade entre as mentiras? Não conheço realmente meu pai, Vinícius. Apenas o que ele escolheu me mostrar. Assim como ele não conhece você, argumentou Vinícius. Relacionamentos levam tempo. Confiança precisa ser construída. Marina encarou-o, subitamente consciente de uma ironia dolorosa. Como nós dois? Ou vai me dizer que não existem segredos entre os Menezes também? Vinícius empalideceu. O que quer dizer? Seu avô sabia exatamente quem eu era quando me encontraram na estrada, e sua família nunca suspeitou. Nunca percebeu nada. Isso não é justo, Marina, protestou ele, magoado. Eu era criança quando tudo aconteceu. Nem o conheci direito. Mas sua mãe, seu pai, ninguém questionou a súbita aparição de uma criança. Regina, que ouvira a conversa, aproximou-se. Marina, entendo sua dor, mas não jogue isso em Vinícius. Se quer culpar alguém da nossa família, culpe a mim. Marina virou-se surpresa. Você sabia. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, enquanto o rosto de Regina se contraía em uma máscara de culpa. Não no início. Suspeitei anos depois, quando vi uma reportagem sobre crianças desaparecidas. Sua foto era tão similar. E não fez nada? Perguntou Marina incrédula. Augusto negou tudo. Disse que eram coincidências, e então ameaçou. Regina olhou para o filho. Ameaçou tirar Vinícius de mim se eu falasse algo. Eu era jovem, acabara de me separar, dependia financeiramente dele. Vinícius parecia devastado. Mãe, por que nunca me contou? Como poderia, quando você e Marina começaram a namorar, entrei em pânico.
Tentei afastá-los, mas... Ela enxugou uma lágrima. O destino tem um senso de ironia cruel. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Todos sabiam. Todos suspeitavam. Todos calaram. Por conveniência. Por medo. Por dinheiro. Décadas de silêncio conspiratório que moldaram sua existência. Preciso de ar. Disse subitamente, dirigindo-se à porta. No jardim. Respirou profundamente, tentando acalmar a vertigem que a dominava. Tantas revelações. Tantas traições. Seu mundo inteiro construído sobre mentiras. Tanto na adoção quanto em sua origem. Sérgio aproximou-se cautelosamente. Marina, é verdade? Perguntou, indicando os documentos. O que fizeram naquelas fábricas? Ele suspirou pesadamente. Parcialmente. Quando assumi os negócios da família, descobri práticas deploráveis que vinham de décadas anteriores. Alguns administradores exploravam trabalhadores, incluindo menores. Passou a mão pelos cabelos grisalhos. Não vou mentir dizendo que resolvi tudo da noite para o dia. Levou anos para limpar completamente a empresa. Por que Helena acha que isso me afastaria de você? Porque ela sabe que você tem princípios, uma ética que... Ele sorriu tristemente. Que certamente não veio de mim, mas da mulher que a criou. A honestidade da resposta surpreendeu Marina. Esperava negações, justificativas, não esta admissão franca de falhas. A Fundação para Crianças Desaparecidas, começou ela. Foi criada depois que perdemos você, não apenas para te encontrar, mas para ajudar outras famílias, uma forma de redenção, talvez. Marina assentiu, começando a compreender o homem complexo que era seu pai. Nem o vilão que Helena pintava, nem o herói imaculado que poderia ter imaginado. Vinícius apareceu à porta, hesitante. O delegado precisa falar com vocês. Parece importante. Dentro da casa, o delegado Ramiro aguardava com expressão grave. Acabamos de receber uma informação. Helena foi vista próximo à antiga casa de campo dos Fontinelli, a cerca de 1 hora daqui. A casa em Nova Lima? Perguntou Sérgio, surpreso. Está abandonada há anos. Aparentemente, não mais. Vizinhos relataram movimento nos últimos dias, luzes à noite, um carro entrando e saindo. Ela está se escondendo lá, concluiu Sérgio, ou preparando algo. O local tem significado especial? Perguntou o delegado. Sérgio e Marina trocaram um olhar. Marina passou muito tempo lá quando bebê, explicou ele. Era o lugar favorito de Beatriz depois do sequestro. Nunca mais consegui voltar. Um lugar carregado de memórias, observou o delegado. Significativo para um confronto final. Ela quer que vamos até lá, disse Ricardo, que permanecera silencioso até então. É típico de Helena, o cenário perfeito para seu último ato. Não vamos cair nessa armadilha, decidiu Sérgio. Deixe que a polícia a aprenda. E se ela fugir antes? Questionou Marina. Se desaparecer com todas as respostas que ainda precisamos. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, enquanto cada um considerava as implicações da situação. Há algo mais que vocês precisam saber, disse Marina finalmente. Algo que mudará tudo. Respirando fundo, colocou a mão sobre a barriga. Estou grávida, Vinícius, e eu vamos ter um filho. Regina ofegou, levando as mãos à boca. O delegado pareceu momentaneamente desconfortável com a revelação pessoal, Sérgio. Porém aproximou-se de Marina, seus olhos marejados. Mais um motivo para resolver isso de uma vez por todas, disse ele, segurando suas mãos. Essa criança merece um futuro sem as sombras do nosso passado. A revelação da gravidez trouxe uma nova urgência à situação. Não era mais apenas sobre o passado, mas sobre o futuro que se formava. Um futuro que uniria, ironicamente, as famílias Fontinelli e Menezes através de uma criança inocente. Vamos até a casa, decidiu Marina. Mas não sozinhos e não desprotegidos. O delegado assentiu. Montaremos uma operação. Se ela estiver lá, será presa. Enquanto os planos eram feitos, Marina observava Vinícius, que parecia estranhamente distante. Aproximou-se dele quando os outros se concentravam nos detalhes da operação. Está pensando no seu avô? Perguntou suavemente. Em tudo, respondeu ele. Na monstruosidade do que fizeram com você. Na vergonha que sinto por carregar o mesmo sangue. Seus olhos encontraram os dela. E no nosso filho?
que carregará tanto o sobrenome da vítima quanto do criminoso. Marina tocou seu rosto. Nosso filho será o que escolher ser, Vinícius. As escolhas definem quem somos, não o sangue ou o nome. Suas palavras pareciam ecoar além daquele momento. Uma verdade que ela mesma precisava abraçar. Não era apenas a filha perdida dos Fontenelle ou a costureira criada por Dona Conceição. Era Marina, uma mulher forjada por todas essas experiências, mas não limitada por nenhuma delas. Com essa certeza no coração, preparou-se para o confronto final com o passado que por tanto tempo a assombrou. A estrada sinuosa que conduzia à casa de campo dos Fontenelle serpenteava pelas montanhas de Nova Lima. O comboio, formado por 2 viaturas policiais, o carro onde seguiam Sérgio, Marina e Vinícius, e um terceiro veículo com Ricardo e 2 agentes, avançava em silêncio tenso pela tarde que começava a cair. Marina observava a paisagem com um estranho senso de déjà-vu, as curvas da estrada, o verde intenso da vegetação, a luz dourada do entardecer, tudo parecia ressuscitar fragmentos de memória que não sabia possuir. "Eu vinha muito aqui?" perguntou a Sérgio, que dirigia concentrado. "Quase todos os fins de semana", respondeu ele, com um sorriso melancólico. "Beatriz dizia que aqui você podia ser apenas uma criança, longe das obrigações sociais e expectativas da cidade." À medida que se aproximavam, uma construção de pedra e madeira revelou-se entre as árvores. A casa de campo, outrora vibrante de vida, agora parecia um fantasma de si mesma. Persianas fechadas, jardim selvagem, um ar de abandono que contrastava com os sinais recentes de presença humana, marcas de pneus na terra, uma luz fraca brilhando em uma das janelas do andar superior. O delegado Ramiro fez um sinal para que todos parassem a uma distância segura. 2 policiais aproximaram-se sorrateiramente para verificar o perímetro, enquanto o grupo aguardava na estrada. "O carro está lá", confirmou um dos agentes ao retornar. "Um Mercedes preto, placa de Belo Horizonte. Há sinais de movimento recente, mas nenhum sinal visual dela. Vamos cercar a propriedade", decidiu o delegado. "Senhor Fontenelle, o senhor e sua família permaneçam aqui até garantirmos que é seguro." Sérgio assentiu. Tenso, ao lado dele, Marina sentia uma ansiedade crescente, como se algo invisível a puxasse em direção à casa. Quando os policiais se afastaram, ela abriu a porta do carro. "Marina, o que está fazendo?" perguntou Vinícius alarmado. "Preciso ver", respondeu simplesmente. "É muito perigoso", protestou Sérgio. O delegado foi claro. "Estou cansada de outras pessoas controlando minha vida", cortou Marina com firmeza. "Esta casa faz parte do meu passado. Preciso enfrentá-la nos meus termos." Antes que pudessem detê-la, Marina começou a caminhar em direção à casa. Sérgio e Vinícius trocaram olhares preocupados antes de seguirem-na apressadamente. O jardim, agora selvagem, ainda preservava os contornos de canteiros outrora cuidadosamente projetados. Uma fonte de pedra seca dominava o centro, cercada por estátuas de anjos parcialmente cobertas por trepadeiras. Marina parou diante de uma delas, tocando o rosto de pedra com familiaridade inesperada. "O anjo da guarda", murmurou. "Eu o chamava assim. Você se lembra", constatou Sérgio, emocionado. Marina não respondeu. Continuou avançando até alcançar a varanda da frente. A porta principal estava entreaberta, convidando-os para dentro. "É uma armadilha óbvia", alertou Vinícius. "Deveríamos esperar a polícia." Mas Marina já entrava no hall, seus passos ecoando no piso de madeira que rangia suavemente. O interior da casa estava mergulhado em penumbra, os móveis cobertos por lençóis brancos como fantasmas silenciosos. Apesar do abandono, não havia poeira excessiva. Alguém vinha mantendo o lugar minimamente conservado ao longo dos anos. "Sempre mandei limpar mensalmente", explicou Sérgio, notando seu olhar inquisitivo. "Nunca consegui vender ou visitar, mas também não podia deixá-la deteriorar-se." Marina avançou pela sala de estar, onde um piano de cauda repousava silencioso junto à janela. Ao tocá-lo levemente, uma nota solitária reverberou pelo ambiente, despertando outro flash de memória. Uma mulher de cabelos castanhos tocando enquanto ela dançava ao redor da sala. "Minha mãe", sussurrou. "Ela tocava Debussy."
Todas as tardes, confirmou Sérgio. Era o momento favorito do dia para vocês duas. A exploração continuou até o segundo andar, onde um corredor longo levava a diversos quartos. A luz que haviam avistado vinha do último cômodo à direita. A porta estava fechada, mas uma claridade amarelada escapava por baixo dela. Marina, vamos esperar os policiais, insistiu Vinícius, segurando seu braço. Ela hesitou. Sua determinação momentaneamente abalada pelo medo real que agora sentia. E se Helena estivesse ali, esperando? O que diria a mulher que orquestrara sua separação, que destroçara tantas vidas por ganância? Não precisa enfrentar isso sozinha, disse Sérgio gentilmente. Nunca mais. Aquelas palavras deram a Marina a coragem que precisava, com um aceno decidido. Aproximou-se da porta e a abriu lentamente. O quarto infantil, preservado como uma cápsula do tempo, continha uma pequena cama com dossel, prateleiras de brinquedos e móveis em miniatura. No centro, sentada em uma cadeira de balanço, estava Helena Fontinelli. Seu rosto, ainda belo apesar da idade, mantinha a serenidade aristocrática que certamente a havia ajudado a esconder sua natureza real por tantos anos. Usava um vestido azul marinho impecável, joias discretas e segurava uma boneca antiga no colo. Finalmente, disse com voz surpreendentemente calma. A família reunida. Sérgio entrou logo após Marina, seu rosto contorcido em uma mistura de fúria e repulsa. Acabou, Helena. A polícia está cercando a casa. Naturalmente, respondeu ela, quase entediada. Sempre tão previsível, Sérgio. Seu olhar fixou-se então em Marina, estudando-a com intensidade perturbadora. Devo admitir que você cresceu bem. Considerando as circunstâncias, há algo de Beatriz em você. Os mesmos olhos determinados. A menção à sua mãe biológica acendeu algo em Marina. Por quê? Perguntou avançando um passo. Por que destruir tantas vidas? Helena riu suavemente. Um som oco e frio. Que pergunta melodramática. Ninguém foi destruído. Você teve uma vida perfeitamente adequada com aquela costureira. Sérgio prosperou sem as distrações de paternidade. Eu obtive minha posição social. Todos ganharam. Minha mãe morreu de desgosto, exclamou Sérgio. Beatriz sempre foi fraca, respondeu Helena, acariciando a boneca com dedos pálidos. Sabe, Marina, sua mãe biológica não conseguia suportar a menor adversidade. Quando perdeu Sérgio para mim, entrou em colapso. Quando perdeu você, bem, era apenas questão de tempo. A crueldade calculada nas palavras provocou em Marina uma náusea súbita. Como alguém podia ser tão desprovido de empatia? Você é doente, disse Vinícius, que observava a cena da porta. Helena virou-se para ele, sorrindo. Ah, o jovem Menezes. A ironia perfeita nessa história. O neto do homem que escondeu a menina apaixonando-se por ela. Quase poético. Nunca foi sobre dinheiro, foi? Perguntou Marina subitamente. Uma compreensão nova formando-se em sua mente. Não apenas sobre dinheiro. Helena a observou com interesse renovado. Perspicaz, diferente da mãe, nesse aspecto. Foi sobre ela, sobre Beatriz. Marina avançou mais um passo. Você não suportava que, mesmo após o divórcio, Sérgio ainda a amasse através de mim? Algo no rosto cuidadosamente composto de Helena tremeu. Ele nunca me olhou como olhava para ela. Mesmo depois de casados, mesmo depois de tudo que fiz, era sempre Beatriz. Sua voz adquiriu uma intensidade febril. E então havia você, aquela criança irritante que era a lembrança viva dela, sempre correndo pela casa, sempre lembrando-o do que perdeu. Então decidiu me eliminar. Concluiu Marina. Não seja dramática, apenas realoquei você para um ambiente mais apropriado. Helena sorriu novamente, recompondo-se. E funcionou perfeitamente. Sérgio finalmente foi meu, completamente meu, por alguns anos, pelo menos. Até perceber quem você realmente era, completou Sérgio. O desprezo evidente em sua voz. Ninguém poderia provar nada, continuou Helena, como se não tivesse sido interrompida. Tudo planejado meticulosamente, se não fosse por aquele maldito colar. Ela fitou o pescoço de Marina, onde as pérolas rosadas brilhavam suavemente. Um erro de cálculo. Deveria ter mandado Augusto se livrar dele.
O som de passos e vozes no andar inferior indicava a aproximação dos policiais. Helena pareceu não se importar. "Sabe o que é mais irônico?", perguntou, olhando diretamente para Marina. "Eu não poderia ter filhos. Condição médica irreversível, talvez, se pudesse. Tudo teria sido diferente." A revelação atingiu Marina como um golpe físico. Não era apenas ciúme conjugal ou ambição financeira. Era uma inveja profunda e doentia da maternidade que jamais poderia experimentar. "Isso não justifica", começou Sérgio, mas foi interrompido pelo movimento súbito de Helena, que retirou algo do bolso do vestido. "Não se aproximem", advertiu, empunhando uma pequena pistola. "Vim preparada para todos os finais possíveis." O tempo pareceu congelar na sala infantil, enquanto a arma apontava alternadamente para cada um deles. Marina, estranhamente, não sentiu medo, apenas uma tristeza imensa pela mulher atormentada à sua frente. "Isso não trará de volta o que perdeu", disse suavemente. "Nem mudará o passado." "Não estou interessada no passado agora", respondeu Helena, seu olhar detendo-se na barriga de Marina. "É sobre o futuro. Seu filho, o herdeiro Fontenelle que você carrega." Marina empalideceu, como Helena sabia. Regina Menezes foi muito informativa quando pressionada, explicou Helena, lendo a pergunta não formulada. "Um bebê que unirá as famílias Fontenelle e Menezes, tão poético quanto inadequado." "Abaixe a arma." "Helena", ordenou Sérgio, posicionando-se protetoramente à frente de Marina. "Você não vai machucar mais ninguém da minha família." "Sua família", repetiu Helena, com uma risada amarga. "Eu era sua família. Fiz tudo por você, Sérgio. Tudo." O delegado Ramiro apareceu na porta, arma em punho. "Senhora Fontenelle, abaixe a arma, agora." Mas Helena parecia perdida em seu próprio mundo de ressentimento e dor. 25 anos construindo uma vida, uma reputação, tudo destruído porque você nunca conseguiu esquecer aquela criança. "Abaixe a arma", insistiu o delegado, mais firme. Os olhos de Helena, agora marejados, fixaram-se em Marina. "Sabe o que é pior? Olhar para você agora e ver tanto dela, como se Beatriz tivesse vencido, mesmo da sepultura." Então, em um movimento tão rápido que ninguém conseguiu evitar, Helena virou a arma para si mesma. "Não!" gritou Marina, avançando instintivamente. O som do disparo reverberou pelas paredes do quarto infantil, seguido pelo ruído surdo de um corpo caindo sobre o piso de madeira. No caos que se seguiu, com policiais invadindo o cômodo e Sérgio puxando Marina para longe, ela percebeu que o último ato de Helena fora calculado como todos os anteriores. Um gesto final de controle, negando-lhes a justiça que tanto buscavam e deixando-os com perguntas que jamais seriam plenamente respondidas. A casa de campo, testemunha silenciosa de tanta dor, parecia suspirar através de suas velhas estruturas de madeira, como se finalmente pudesse deixar o passado descansar. 3 meses se passaram desde os eventos na casa de campo. A primavera em Belo Horizonte trazia o aroma doce de ipês floridos, renovando a cidade após o inverno ameno. Da janela de seu novo ateliê, Marina observava o jardim da mansão dos Fontenelle, onde trabalhadores instalavam um balanço sob a mangueira, uma réplica exata daquele que existira em sua infância. "Pronto para o teste final?" perguntou ela, virando-se para Sérgio, que aguardava sentado em uma poltrona no centro do espaçoso estúdio. O homem sorriu, ajeitando-se no terno impecável que Marina havia desenhado especialmente para ele. "Ainda acho que poderia ter contratado um modelo profissional e perder a chance de ver o grande empresário Sérgio Fontenelle desfilando minha primeira coleção. Jamais!" Marina ajustou o caimento do paletó, satisfeita com o resultado. "Além disso, você tem o corpo perfeito para a linha masculina madura que estou desenvolvendo." Nos últimos meses, Marina havia transformado a ala leste da mansão em um ateliê profissional. O espaço, luminoso e arejado, combinava a sofisticação de um estúdio de alta costura com elementos artesanais que remetiam à sua formação em Recife. Tecidos nobres compartilhavam espaço com rendas feitas por artesãs nordestinas, numa fusão que se tornara a marca registrada de seu trabalho. "Quando começa a produção?" perguntou Sérgio. Observando os desenhos e amostras espalhados pelo estúdio, depois do lançamento oficial,
Na semana que vem, Marina acariciou inconscientemente a barriga que agora mostrava os primeiros sinais da gravidez. A fábrica já está adaptada para implementar nosso modelo de produção ética. A transformação das empresas Fontenelle havia sido tão significativa quanto a da própria Marina. Sob sua influência, Sérgio iniciara uma completa reestruturação de suas fábricas têxteis, implementando condições de trabalho exemplares e programas de capacitação para comunidades vulneráveis. Recebi o relatório da fundação hoje, comentou Sérgio, enquanto Marina fazia os últimos ajustes no terno. O programa de busca por crianças desaparecidas já ajudou a reunir 15 famílias este ano. Marina sorriu, emocionada. Uma parte significativa da fortuna Fontenelle havia sido direcionada para ampliar a fundação que antes focava apenas em crianças desaparecidas. Agora, abrangia também apoio psicológico e financeiro às famílias reunidas após longos períodos de separação. E Ricardo? Perguntou ela, referindo-se ao irmão de Helena, que, após testemunhar contra os próprios crimes, recebera uma sentença reduzida, cumprindo o serviço comunitário na ala infantil do hospital, respondeu Sérgio. Parece que encontrou alguma redenção ajudando crianças doentes. O som de passos no corredor anunciou a chegada de Vinícius, trazendo uma pilha de livros. Os convites para o lançamento foram todos enviados, informou ele, beijando delicadamente Marina, inclusive para minha mãe. A menção a Regina fez Marina hesitar momentaneamente. A relação com a mãe de Vinícius permanecia complexa, marcada pela culpa de Regina por seu silêncio cúmplice durante tantos anos e pela mágoa que Marina ainda não conseguira superar completamente. Ela virá? Perguntou com cautela. Disse que sim. Vinícius sorriu encorajadoramente. É um começo. O relacionamento deles também passara por transformações profundas. A descoberta das conexões sombrias entre suas famílias quase os separara. Mas o amor, e o filho que esperavam, provara-se mais forte que os fantasmas do passado. Acho que está na hora, anunciou Sérgio consultando o relógio. A cerimônia começa em 1 hora. Marina assentiu, sentindo uma onda de nervosismo. O evento que aconteceria naquela tarde não era apenas uma celebração. Era um ritual de passagem, uma declaração pública de sua nova identidade. O jardim da mansão Fontenelle havia sido transformado para a ocasião. Cadeiras brancas dispostas em semicírculo cercavam uma pequena plataforma coberta de flores, convidados selecionados, amigos próximos, funcionários antigos da família, alguns representantes da imprensa, aguardavam em conversas discretas. Marina observava tudo da janela de seu antigo quarto infantil, agora reformado para se tornar uma suíte confortável, onde ela e Vinícius passavam os fins de semana, durante a semana. Mantinham o apartamento em Recife, onde Vinícius continuava lecionando na universidade. Está pronta? Perguntou Gertrudes, entrando no quarto com um buquê pequeno de lírios brancos. Quase. Marina ajustou o vestido que desenhara especialmente para a ocasião. Uma peça única em tons de pérola e rosa pálido, com um corte que valorizava discretamente sua gravidez inicial. No pescoço, o colar de pérolas rosadas brilhava como sempre. A ligação tangível entre seu passado e seu presente. Você está linda, disse a governanta com olhos marejados. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Qual delas? Perguntou Marina com um sorriso melancólico. Ambas, minha querida. Ambas. A resposta aqueceu o coração de Marina. Ao longo destes meses, aprendera que amor e identidade não precisavam ser excludentes. Podia honrar a memória de Beatriz, sua mãe biológica, sem diminuir o significado de Dona Conceição em sua formação. Podia ser Marina Fontenelle, sem deixar de ser a Marina Silva que crescera em Recife. Uma batida na porta anunciou a chegada de Vinícius, elegante em um terno azul marinho que complementava perfeitamente seu vestido. Todos estão esperando, disse ele oferecendo o braço, pronta para oficializar tudo. Marina respirou fundo e assentiu. Juntos, desceram as escadas até o jardim, onde a luz da tarde filtrava-se suavemente entre as folhas das árvores antigas. Ao vê-la, os convidados se levantaram. Sérgio, aguardando na pequena plataforma ao lado de um juiz, não conseguiu conter a emoção ao ver sua filha caminhando em sua direção. Para ele, o milagre deste momento jamais perderia sua potência. A cerimônia foi breve
e significativa, Marina oficialmente adotou o sobrenome Fontenelle, mantendo Silva como o nome do meio, uma ponte simbólica entre suas duas vidas. A certidão de nascimento retificada, que Sérgio segurava com mãos trêmulas, era mais que um documento legal. Era a correção de uma injustiça histórica. Marina Silva Fontenelle, anunciou o juiz, entregando-lhe os documentos oficiais, legalmente reconhecida como filha de Sérgio e Beatriz Fontenelle. Aplausos discretos preencheram o jardim. Entre os convidados, Regina Menezes observava a cena com expressão complexa, uma mistura de alívio e remorso. Ao seu lado, Vinícius acenou encorajadoramente. Após a cerimônia oficial, Sérgio tomou a palavra. Há eventos na vida que nos parecem impossíveis até acontecerem, começou ele, a voz embargada. Por 25 anos, mantive a esperança contra toda a lógica. Hoje, não celebramos apenas o retorno de Marina à nossa família, mas o início de uma nova geração. Seu olhar pousou brevemente na barriga de Marina antes de continuar. As empresas Fontenelle passarão por uma transformação a partir de hoje. 50% de nossas ações serão transferidas para a Fundação Estrela, que, além de continuar o trabalho com crianças desaparecidas, implementará programas de educação e capacitação profissional para comunidades vulneráveis. Um murmúrio de surpresa percorreu a audiência. A outra metade será administrada por Marina, que já provou seu talento excepcional como designer e empresária, lançando na próxima semana sua primeira coleção sob a marca Conceição, nome que homenageia a mulher extraordinária que a criou quando não pudemos. Marina sentiu lágrimas escorrerem livremente por seu rosto. Lágrimas de gratidão pela forma como Sérgio honrava sua história completa. Sem tentar apagar nenhuma parte dela, quando chegou sua vez de falar, Marina segurou o microfone com determinação. Durante muito tempo, vivi com perguntas sem respostas. Hoje compreendo que sou o resultado de muitas histórias. Algumas belas, outras dolorosas, todas necessárias. Ela sorriu para Vinícius antes de continuar. O filho que carregamos será criado conhecendo toda a verdade, as partes difíceis e as inspiradoras, porque acredito que apenas enfrentando honestamente nosso passado, podemos realmente escolher nosso futuro. Após os discursos, enquanto os convidados circulavam pelo jardim durante o coquetel, Marina encontrou um momento para se afastar. Caminhou até a pequena capela da família, onde uma placa recém-instalada homenageava Beatriz. "Olá, mãe", sussurrou, tocando o mármore frio. "Acho que você teria gostado de ver como tudo se resolveu no final." O silêncio respeitoso do lugar foi interrompido por passos suaves. Vinícius aproximou-se, seguido por Regina. "Ela gostaria de falar com você", explicou ele gentilmente. "Se estiver pronta." Marina assentiu, permitindo que Regina se aproximasse. "Trouxe algo", disse a mulher, estendendo uma caixa antiga. "Encontrei entre as coisas do meu sogro. Acho que pertence a você. Com cuidado." Marina abriu a caixa. Dentro, um pequeno diário encadernado em couro vermelho, com a inscrição Marina, 1999, na capa. "É a letra da minha mãe", reconheceu, tocando as palavras desvanecidas. "Augusto deve tê-lo encontrado entre seus pertences quando a levou", explicou Regina. "Nunca soube que existia até limpar o sótão recentemente." Marina abriu o diário com reverência. Na primeira página, uma dedicatória escrita com letra elegante. "Para minha filha Marina. Que estas páginas preservem nossas memórias juntas, até que você possa criar suas próprias histórias, com amor eterno, mamãe, Beatriz." "Obrigada", murmurou Marina, abraçando o livro contra o peito. Um presente inesperado do passado. Chegando exatamente quando estava pronta para recebê-lo, 6 meses depois, o batizado de Pedro Silva Fontenelle Menezes reuniu novamente a família na capela da mansão. O menino, de olhos verdes intensos como os do avô, dormia tranquilamente nos braços da mãe, enquanto o sacerdote pronunciava as palavras do ritual. Da última fileira da capela, uma jovem observava a cerimônia em silêncio. Ninguém notara sua presença ou questionara seu convite. Quando o batizado terminou e os convidados se dirigiam à casa para a recepção, ela permaneceu sentada, observando Marina com intensidade peculiar. Sérgio, o último a sair,
Notou a desconhecida, algo nela, talvez o formato dos olhos ou a postura altiva, despertou um alerta instintivo. Posso ajudá-la? Perguntou, aproximando-se, a jovem sorriu enigmaticamente. Apenas admirando a família, um final feliz, não é mesmo? E você é... Alguém com algumas perguntas. Ela se levantou graciosamente. Mas hoje é dia de celebração. Minhas perguntas podem esperar. Enquanto caminhava para a saída, deixou cair displicentemente um cartão. Sérgio o recolheu, lendo o nome impresso com crescente inquietação. Catarina H. Menezes. Ao retornar para a festa, Sérgio guardou o cartão no bolso, decidindo não perturbar a felicidade do dia com novas incertezas. Observou Marina e Vinícius, apresentando o pequeno Pedro aos convidados, o sorriso radiante de sua filha iluminando o ambiente. Algumas histórias, pensou, jamais terminam realmente. Elas apenas dão origem a novos capítulos, tecendo uma trama contínua de vidas interconectadas, onde passado e futuro se encontram no delicado equilíbrio do presente. E por hoje, isso era suficiente.